irmãos, meu nome é Evaldo Raia e estamos, nesse momento, iniciando a transmissão da nossa palestra, pela primeira vez online, direto da minha casa, mas atendendo ao pedido, à solicitação dos irmãos do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, no bairro do Gardênia, aqui em Jacarepaguá, onde iremos abordar o tema As Tarefas na Casa Espírita. Para iniciar a nossa reunião, eu gostaria de fazer a leitura de um tema que está no livro Educandário de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem nos diz assim: Escola Benemérita, o Templo Espírita é um lar de luz aberto às instruções geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Cada irmão de ideal entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronunciam num grau de conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. E não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde seja pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. A matemática é instrumento inseparável da ciência para que se meça a propriedade das grandezas, mas sem a educação do caráter é possível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. A linguística descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas, sem oferecer-lhes consolo. A história esclarece o passado, todavia, não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo em renovações do sentimento. Amemos, no templo espírita, a escola das diretrizes que nos orientam escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que formoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. Façamos a nossa prece nesse momento, elevando nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas almas, guia e modelo de toda a humanidade terrestre, que busca a cada oportunidade, através das orientações espirituais que não cessam de chegar aos nossos corações, dirigir o homem de volta para o seio do Pai Celestial. Permita, Mestre, que nesse momento que iniciamos as tarefas dessa noite, no Grupo Espírita Irmão Samaritano, sintamos o abraço afetuoso da mentora dessa casa, Teresinha de Jesus, para que, unidos, em nome do Mestre, possamos estabelecer um sentimento de união, de pacificação, de consolo e de trabalho, com as graças de Deus. Bom, graças a Deus, iniciando então a nossa conversa, e aos irmãos participantes do Grupo Espírita Irmão Samaritano, não teremos nessa noite a música do grupo que as meninas sempre buscam abrilhantar o início das nossas palestras,
Mas hoje, tanto Lisdete como as nossas outras companheiras estão também seguindo as orientações das autoridades sanitárias, em casa, queira Deus assistindo essa live, essa oportunidade, para que nós possamos conversar acerca das tarefas da Casa Espírita. E nós buscamos, invariavelmente, a orientação primeira do senhor Allan Kardec, quando ele já, anotando no livro Obras Póstumas, que posteriormente foi publicado por Amélie Gabrielle Baudet, precisamente 11 anos após a sua desencarnação, aonde Kardec coloca, em 1º de abril de 1858, a necessidade de criar o que ele chamava à época de estabelecimento central. O que seria? É um local onde a Sociedade Espírita Parisiense, Sociedade Espírita de Estudos de Paris, pudesse se reunir periodicamente para tratar das mensagens que eram recebidas, do direcionamento das tarefas que eram desenvolvidas através das orientações do plano espiritual superior, normalmente dando condições a Kardec de reunir as mensagens e que mais tarde seria compartilhado com toda a humanidade terrena. Então, Kardec anota em Obras Póstumas que, na página 441, que seria urgente prover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções. O que Kardec está nos dizendo aqui? Àquela época, todas as reuniões que eram organizadas com o intuito do intercâmbio com o plano espiritual, ela se configurava nas casas daqueles que promoviam essas reuniões. Na casa da senhora Playmaison, desculpa porque a garganta ainda está um pouco irritada, então de vez em quando seremos interrompidos por um coffee organizacional. Mas, ora na casa da senhora Playmaison, ou então na família Baudin, ou na casa de qualquer membro da sociedade que se dispusesse a, unidos em prece, buscar o alto através de Jesus, para que as orientações fossem passadas para aqueles que ali estavam com esse propósito. E não havia ainda estabelecido um local específico para isso, quando Kardec, então, resolve criar o que ele chamou de um estabelecimento central, e ele dá, em Obras Póstumas, algumas orientações básicas, que ele diz que esse local deverá ter uma grande sala para sessões da sociedade e para as grandes reuniões, um salão de recepção, um compartimento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário, que não seria o acesso liberado a todos aqueles que ali estivessem participando. Quando Kardec coloca essas distinções, e nós vemos hoje que, seguindo as orientações do codificador da doutrina, houve, então, a projeção dessa orientação, formando os centros espíritas, como hoje são conhecidos, que já estão em vários países do nosso planeta, tendo como origem, a grande maioria deles, a própria Federação Espírita Brasileira, aonde nos foi orientado que a sede da Federação Espírita Brasileira ela é um órgão organizacional, um órgão normativo, mas não um órgão que determine as atividades das casas espíritas, dando completa autonomia para a orientação que o senhor Allan Kardec nos passa. E quando ele diz que temos que ter uma grande sala para as sessões da sociedade e as grandes reuniões, são nada mais nada menos que o nosso espaço reservado para as reuniões públicas, aonde aqueles interessados no estudo permanente da doutrina se reúnem a fim de que possam, através das obras fundamentais da doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, também reunidos e estudar as obras complementares que hoje
beneficiado pela mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, tantos outros irmãos missionários que tratam a mediunidade, como o próprio Kardec nos orienta, como um verdadeiro sacerdócio, que vem complementar as orientações que são recebidas do plano espiritual na interpretação das palavras de Jesus, bem como da interpretação da própria codificação kardeciana. Nesse sentido de que Kardec diz que é necessário ter um local específico, nós usamos como base de entendimento que todas as casas espíritas tiveram como origem o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, que após um determinado tempo, e quando é uma tarefa missionária daqueles que organizam o culto do Evangelho no lar, nós vamos ver que, à medida que o tempo vai passando, outras pessoas são agregadas a essas reuniões familiares, como a própria doutrina nos orienta, que nós não devemos impedir a realização do culto ou do estudo do Evangelho no lar em função da chegada de um parente, de uma visita. Ao contrário, devemos convidá-los a participar do estudo do Evangelho no lar, de uma forma que a luz que também nos bafejam das orientações do Evangelho, através das obras complementares, também possamos receber e oferecer essa luz a todos aqueles que nos visitam. Além, sem querer entrar no mérito da assistência espiritual, nós sabemos, como nos orienta o benfeitor Emmanuel, que toda casa que realiza o estudo do Evangelho no lar possibilita o acesso de inúmeras entidades espirituais interessadas no nosso entendimento e aplicação do Evangelho de Jesus. Nesse intuito, nós temos que olhar que a célula inicial do Evangelho das casas espíritas, dos centros espíritas, está situada nos lares, nas casas humildes de todos aqueles que assim desejam iniciar o entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o entendimento da aplicação desse Evangelho no nosso dia a dia. Nós temos como amparo para o nosso entendimento o livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aonde Neio Lúcio nos traz, esse benfeitor nos traz, várias histórias que Jesus instituiu. O estudo do Evangelho no Lar, em primeiro lugar, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, aonde, aproveitando, como nos fala Emmanuel, na introdução desse livro, que o mestre, vendo que várias pessoas o buscavam também na casa de Simão Pedro, viu a oportunidade de que pudesse explicar melhor, ilustrar melhor as palavras da Boa Nova que ele nos trazia. Dessa forma, transformando a casa de Pedro no primeiro culto do Evangelho no lar. Transitando dessa ação para difundir para toda a sociedade terrena as máximas que ele nos trouxera do Pai Celestial. Então, quando nós falamos de tarefa na casa espírita, não podemos nos resumir às tarefas físicas que são desenvolvidas na casa, embora seja tratada como de menor importância. Toda atividade dentro da seara de Jesus tem o seu valor inestimável. Todas elas, porque analisamos, muitas das vezes, nós como frequentadores ou visitantes de uma casa espírita, quando adentramos o portão, o local destinado para reuniões públicas, de palestras públicas, dificilmente nós nos preocupamos de analisar se é necessário fazer um asseio, uma limpeza no ambiente, nas cadeiras que serão utilizadas, na disposição dos móveis que estão ali colocados. Quem será que proporcionou que houvesse uma água em condições de utilização, de saciar a nossa sede depois de uma jornada até a casa que nós estamos nos dirigindo? Quem será que proporcionou o copo descartável que ali estava? E nós chegamos na casa utilizando esses recursos sem muitas das vezes nos atentar
para o trabalho laborioso daqueles que são invisíveis à vista dos participantes, daqueles que frequentam a casa, daqueles que visitam a casa, daqueles que vão proferir uma palestra, conversar sobre os assuntos pertinentes da doutrina. Nós esquecemos mesmo, na maioria das vezes, de, numa prece íntima, agradecer essas mãos laboriosas que permitem que a casa esteja em condições de uso para todos nós. Nós, muitas das vezes, não lembramos que a Casa Espírita, apesar de ser uma instituição que viva da caridade para a caridade, ela não tem ainda a isenção da taxa de luz, não tem a isenção da taxa de água, não tem isenção de inúmeros insumos que são necessários para que a casa funcione, e muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso. Como não é comum na Casa Espírita ficar fazendo alusão a necessidades financeiras para colaborações contínuas daqueles que participam da casa, muitos de nós colocamos como sendo de segundo plano qualquer necessidade financeira que a casa possa vir a ter precisão. Nisso também nós aplicamos a questão do atendimento àqueles que buscam a casa no intuito de ter as suas necessidades básicas suprimidas diante de um sofrimento, diante de um desemprego ou de uma doença familiar. Então, quando começamos a abranger o olhar acerca das tarefas que são pertinentes na casa espírita, nós começamos a entender a grande magnitude de tarefas que poderíamos colaborar e que muitas das vezes nós não avaliamos. Desculpe. Apenas utilizamos a casa espírita, e é certo que o façamos, na condição do hospital que vai abrigar as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Ou então buscamos a casa espírita como a escola, que, como diz Emmanuel, que é um local de grande oportunidade de ensino, mesmo das questões corriqueiras da vida material, mas que nós ainda necessitamos de um processo de educação à luz do Evangelho de Jesus, para que possamos saber como nos comportar na nossa vida cotidiana. E nesse comportamento, nós lembramos a palavra do Mestre, quando na última ceia, após o advento da informação que ele seria levado preso, Jesus faz uma prece sentida ao Pai Celestial e ele fala: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas livrai-os do mal. E não tirar-nos do mundo, quando Jesus fala, é que nós temos que viver as necessidades materiais e, inclusive, dentro da casa espírita que nós participamos, mas não podemos colocar como sendo algo de menor importância a estrutura que é criada numa casa espírita para atender aqueles que batem à sua porta. Todos nós que penetramos numa casa espírita, num grupo religioso que nos afinizemos, nós temos responsabilidades que iremos ter que prestar conta no futuro, não a um tribunal divino, não a uma entidade espiritual que irá avaliar a nossa conduta, mas iremos prestar conta à nossa consciência, aonde teremos o refrigério da absolvição ou o calor torturante da culpa que possamos sentir mediante termos oportunidade de realizar tarefas variadas no bem e abandonamos essa oportunidade mediante interesses materiais. Então, entrar na casa espírita para tomar conhecimento das suas tarefas, das atividades ali pertinentes, não está associada apenas à parte espiritual, aonde eu busco a casa espírita, como falei, na condição de hospital ou de escola, mas também é o nosso templo de oração. É onde nós reunimos condições de estarmos agregados a um grupo afim, que também busca o plano espiritual, através de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter as nossas dores amenizadas, sem ter um lenitivo para o nosso sofrimento, mas que nós saibamos, tal qual o cardeal Morlot nos avisa,
O cura das nos avisa na página do Evangelho, quando lhe apresentam na Sociedade Espírita de Paris, uma mulher que passou pela dificuldade da cegueira, e ele diz que, embora seja possível a libertação daquela irmã, daquela dificuldade que ela se viu assolada, porém, devemos antes de buscar a cura da nossa alma, do nosso espírito que é imortal. As dificuldades materiais, realmente temos o direito de buscar um alívio, mas não que seja o principal objetivo de nós estarmos associados a uma filosofia religiosa, seja ela cristã ou não, espiritualista ou não, mas que nós tenhamos a conduta sempre observada para o espírito imortal. Nós não estamos no plano material para usufruir apenas das coisas materiais que a vida nos oferece. Quando falei, relembrando a passagem do Divino Mestre, ele fala taxativamente para os espíritos: crê em Deus, crê também em mim, pois eu venci o mundo e vós também vencerão. E a grande dificuldade que nós enfrentamos cotidianamente não é de querer vencer o mundo, nós queremos vencer no mundo, conquistar apenas as percepções materiais que o mundo nos oferece e são de grande importância, mas não foi essa a finalidade para o qual Deus proporcionou uma nova encarnação para todos nós. Então, quando nós analisamos a questão da tarefa espírita, muitas das vezes queremos analisar as possibilidades espirituais que a casa pode me oferecer, o que eu posso obter nessa casa que eu participo, o benefício que me vem do plano espiritual. Imediatamente nós queremos, até pelas nossas poucas possibilidades de entendimento, queremos notícia dos amores que nos antecederam no retorno à vida espiritual, ou queremos então que a solução daquela grande problemática de ordem material seja exaurida ou num atendimento fraterno, ou mesmo numa palestra, quando nós deveríamos, como nos ensina Jesus, buscar em primeiro plano Deus e sua justiça. E a justiça de Deus, como nos alerta a codificação kardeciana, no capítulo 1º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, quando nos apresenta a lei de justiça, amor e caridade. A lei de Deus é uma lei de justiça, invariavelmente, pois é imutável, mas também ela é acrescida de amor e caridade. E se nós buscarmos Deus e sua justiça, invariavelmente estaremos recebendo o benefício desse amor e da caridade suprema na representação divina do Pai Celestial. Jesus nos alerta que nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos poucos entendimentos acerca da vida verdadeira, da vida real, ele diz que quando nossos filhos nos pedem um pão, nós não damos uma pedra. Quando pede um peixe, não damos uma serpente. Sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o que o Pai Celestial pode vos oferecer. Então, a busca numa casa espírita não deveria estar associada apenas à questão de conquistas materiais ou soluções de questões materiais. Temos o direito de pedir, inegavelmente sim, porque o próprio Mestre nos orienta, dizendo: pede-me com fé, que eu vos darei. Mas Jesus, quando nos faz essa observação, ele sabe que nós ainda não temos a compreensão do que nós deveríamos pedir. Temos a dificuldade desse entendimento porque ainda misturamos as nossas necessidades materiais com as necessidades espirituais. O Cura das, nessa página que eu me referi, ele fala que deveríamos nos preocupar antes com a cura da alma, que é uma cura que será permanente, eterna. Somos espíritos imortais, não somos e não estamos unicamente nessa oportunidade, na carne, na matéria, levando o nosso processo evolutivo como a lei nos determina. Mas nós não podemos olhar a vida física apenas pela ótica do corpo físico. As tarefas na casa espírita, muitas das vezes, quando falamos do assunto, ou pensamos ou refletimos, nós associamos, no caso do grupo espírita Irmão Samaritano, que faz o atendimento
a inúmeros assistidos, que faz a visita ao Hospital de Curupaiti, aonde se abrigam irmãos que lutam nas suas provas com o mal de Hansen, ou então que fazem parte da tarefa de cirurgia espiritual sem corte, que é orientada pelo benfeitor Dr. Herman. Nós buscamos a casa espírita apenas querendo sanar aquilo que nos aflige o coração. E muitas das vezes, como nos diz, que nem sempre aquilo que nós estamos enfrentando, que não compreendemos, seja invariavelmente ruim para a nossa trajetória. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a todos os irmãos utilizarem esse livro abençoado como livro de cabeceira, sempre tendo à mão para fazer uma leitura e reflexionar nessa leitura. Nós temos uma página denominada Obediência e Resignação, que nos é ditada pelo Espírito Lázaro. E nessa página, o Espírito Lázaro nos fala que a obediência é o consentimento do raciocínio, da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, se nós não estivermos imbuídos da obediência e da resignação, para que nós possamos cumprir com as tarefas que nos são demandadas na casa que nós estamos asilados, como eu costumo dizer, né? Nós não teremos a resignação ou o entendimento de que nem tudo que nós pedimos nos pode ser atendido. Porque mesmo aquilo que nós julgamos ser de grande importância para a nossa paz íntima, não se reproduz como sendo verdadeiro em todos os casos. Nós temos na casa espírita, temos algumas casas que nos oferecem a oportunidade do bazar, outras da cantina, outras da evangelização infantil, aonde nós devemos sempre seguir a orientação de Jesus, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas. Então, se nós temos os nossos filhos, nossos netos, nossos afilhados, sobrinhos, primos, e nós temos acesso a uma casa de evangelização infantil, nós devemos proporcionar a esse espírito que retorna à vida física, sob os nossos olhares, a oportunidade da evangelização. Muitas das vezes nós entendemos e respeitamos a opinião, quando assim se colocam, né, de que nós não devemos impor aos filhos a participação na evangelização infantil da casa que nós frequentamos. Nós achamos que a casa é boa, o conteúdo é digno à luz do Evangelho. A doutrina espírita nos mostra realmente a possibilidade de sentirmos-nos consolados pelo amparo espiritual que recebemos. E qual a dificuldade de fazer com que os nossos filhos, as nossas crianças, já comecem a perceber isso desde a mais tenra idade? Então, a tarefa na casa espírita, se nós levarmos os nossos pequeninos desde o ventre para a casa espírita, eles crescerão invariavelmente já envolvidos pelo amor e pela preservação daquele ambiente que os acolheu ainda no ventre materno. Quando falamos de tarefa na casa espírita, não podemos associar apenas aquilo do que eu irei me beneficiar da casa que eu estou frequentando. Quantas das vezes chegamos perto de um dirigente, de um trabalhador da casa, perguntamos o que eu posso fazer para ajudar na casa? Aonde eu posso atuar que não dependa de muito entendimento, mas das minhas dificuldades próprias, mas que eu possa ser útil? Porque nós sabemos que entre as tarefas da casa espírita também está associada a questão da prática mediúnica, que é o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, na oportunidade de seguirmos a orientação de Jesus, quando ele nos afirma que devemos praticar a caridade de modo que a esquerda dê, a direita não saiba. E não há melhor oportunidade dessa atividade no bem, na busca da caridade fraterna, que é a própria atividade mediúnica, aonde aqueles que, após um processo de preparação, de orientação devida, que cada casa tem o seu roteiro
de orientação, ele passa a ser o intermediário entre irmãos que já perderam a condição do corpo físico, mas ainda encontram a dificuldade de se readaptarem à vida espiritual. Então, muitas das vezes, nós vislumbramos que a atividade mediúnica seria, como dizia um amigo meu já no plano espiritual, a cereja do bolo de participar na casa espírita, o que, na realidade, nós compreendemos que esse bolo, que é a casa espírita, necessita de inúmeras cerejas para que possa adoçar o nosso desejo no bem, a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Muitas das vezes nós julgamos que participar das tarefas da casa espírita seria simplesmente estar tendo a oportunidade de difundir a doutrina através da palavra. E, no entanto, esquecemos de ouvir aquele que está sentado ao nosso lado, nas suas dores, nas suas dificuldades. Uma casa que se propõe a fazer, de ter um grupo de assistidos, não é, e nós sabemos que não é assistir apenas a questão das necessidades materiais, mas também as dores do coração. A finalidade da casa espírita, o espiritismo é nos apresentado como um consolador prometido por Jesus, porque o Mestre nos afirma: se me amais, eu rogarei o Pai e vos enviarei outro consolador, que ficará convosco eternamente. Nós tivemos na figura de Jesus o consolador do amor, do perdão e da caridade. A doutrina espírita vem nos trazer o consolador do esclarecimento do evangelho que o Senhor Jesus nos traz. Veio tirar o véu da letra para que nós possamos olhar não apenas o aspecto físico daquele que bate à nossa porta, mas também as dores íntimas, que às vezes não são relatadas, mas num olhar elas caracterizam toda a dor dos irmãos que batem à nossa porta. Quantas vezes nós deparamos com aqueles que buscam a casa espírita e têm no olhar a dor de 1000 mundos nas suas costas e se sente tão envergonhado pelos erros praticados que não se julgam dignos sequer de falar deles, mas que nós podemos oferecer o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno que foi estabelecido na casa espírita, a fim de poder abraçarmos espiritualmente esse irmão, acolhendo no nosso coração diante das suas dores. Muitas das vezes, nós compreendemos a dificuldade que enfrentamos de determinadas dores ou sofrimentos que passamos, mas quando um irmão chega perto de mim e fala assim: Evaldo, poxa, eu passei por uma situação difícil, eu não espero nem ele terminar, porque você não sabe como é que está a minha vida. Se eu for falar como é que está a minha vida, você vai chorar mais do que eu. Não é essa a finalidade, não é dividir problema. É apenas nós estamos num hospital, numa escola e numa oficina de trabalho, que representa a casa espírita. E o que se espera daquele que vai para uma oficina de trabalho? Não é a excelência do serviço a ser executado, mas a boa vontade em executar a tarefa pela qual somos demandados. Aprendemos ao longo das nossas tarefas espíritas, através da orientação das obras mediúnicas, que são disponibilizadas para toda a sociedade, que o plano espiritual espera de nós a nossa disponibilidade para o bem, porque as possibilidades não são nossas, na grande maioria das vezes. Tanto que Jesus nos ensinando, quando o jovem chega perto dele e fala: bom mestre. E Jesus fala: mestre, realmente eu sou. Agora, bom é só o Pai que está no céu. Se o Cristo se colocou na condição de que ele se coloca à disposição do Pai Celestial para a realização das tarefas, por que eu tenho que achar que eu sou detentor de qualquer possibilidade ou de qualquer virtude que não seria realidade? Temos o exemplo de Simão Pedro, junto com André e João, já depois do advento da ressurreição do Mestre, indo da Casa do Caminho, que foi o primeiro centro espírita criado na Terra, né, meus irmãos? Nós lembramos isso em Atos dos Apóstolos, quando é denominado a casa que Pedro estabeleceu em Jerusalém como Casa do Caminho. Pedro indo ao templo fazer as orações, e na escadaria do templo, na porta de Salomão, há um homem paralítico que pede a Pedro: dê-me uma moeda.
Pedro olha para o homem, movido de intensa compaixão, e diz: não carrego prata nem ouro, e de mim mesmo nada tenho para lhe dar, mas aquele quem eu sirvo, Jesus de Nazaré, esse tem, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Mas pela fé de Pedro, nas possibilidades que Jesus iria colocar nas suas mãos. E foi tamanha a crença naquela época, que as pessoas colocavam os doentes sentados, que de modo que a sombra de Pedro, ao passar, os libertasse das suas dificuldades materiais, orgânicas e espirituais. Mas nós não podemos associar que a casa espírita é um repositório de milagres excepcionais, porque a doutrina nos alerta, nos esclarece e nos prova que não há milagres. Um milagre seria a derrogação da lei de Deus, mas é um assunto para outra palestra. Quando Sandro me convidar, a gente pode abordar esse tema. Mas nós temos que buscar a casa espírita, em primeiro lugar, para o nosso esclarecimento. Porque Jesus nos alerta: esclareça-te com a verdade, que ela te libertará. Mas quando a verdade nos liberta, que é o Evangelho de Jesus, não é nos libertar para fazermos o que queremos, mas fazermos o que devemos ser feito. Na figura de Paulo de Tarso, quando ele diz: o bem que eu quero eu ainda não faço, e o mal que eu não quero, esse ainda faço. Mas no final da sua jornada, qual é a frase que exemplifica toda a luta de uma existência de Paulo de Tarso? Lutei o bom combate, guardei a fé. Já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. E o interessante é que Paulo fala: lutei o bom combate contra ele mesmo. É esse combate que nós temos que reunir armas, como Emmanuel fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na página sobre egoísmo, que é o grande mal da humanidade terrena, associado ao orgulho. Ele diz que nós temos que empreender uma luta ferrenha com as armas do amor, da esperança, da caridade, para podermos vencer o nosso egoísmo, aquilo que serve para atravancar o nosso progresso. Então, meus irmãos, quando nós falamos de tarefa na casa espírita, não podemos minimizar o que é realizado para que a casa esteja aberta, as oportunidades de auxílio sejam ofertadas, porque muitas das vezes, muitos irmãos que estão na direção de uma casa espírita têm noites tumultuadas do sono que não vem em busca da solução das dificuldades que se apresentam. E muitos de nós chegamos em casa após uma reunião que foi até bonitinha, né? O palestrante até falou um negócio legalzinho, mas a gente chega em casa, deita e dorme igual um anjinho, porque não temos uma gama de preocupações na organização e na administração física de uma casa, de um centro espírita. Nós estamos falando física porque não temos como mensurar a enormidade de tarefas no plano espiritual. Mesmo com os adventos das obras complementares, principalmente as obras ditadas pelo benfeitor André Luiz, através de Chico, né, a série Nosso Lar, que é a vida no plano espiritual, André Luiz nos relata que num culto do Evangelho no Lar, ou num estudo do Evangelho no Lar, a movimentação espiritual é intensa. Não só daqueles que buscam orientar aqueles que estão organizando o estudo do Evangelho no Lar, como também de inúmeros espíritos que são levados para terem o discernimento, o entendimento acerca do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Então, isso daí é uma reunião de evangelho no lar. Agora, se pudéssemos potencializar a nossa percepção para uma reunião numa casa espírita, quantos irmãos nós acolhemos numa palestra pública? Certa vez eu tive a oportunidade de relatar que a misericórdia de Jesus às vezes permite que os benfeitores me mostrem uma pequena parcela do que está ocorrendo durante uma reunião. E eu tive a oportunidade de relatar o intenso vai e vem de espíritos, de irmãos trabalhadores da seara espiritual da casa, para que a atividade seja desenvolvida dentro de um clima de harmonia, de paz, de
de refrigério para as nossas almas. Nós analisamos as atividades na casa física, na casa espírita, apenas aquilo que os nossos olhos materiais conseguem enxergar. E nós não enxergamos, muitas das vezes, as dificuldades para manter uma porta aberta, para manter um hospital espiritual em pleno funcionamento, necessitando da mão de obra ainda ineficiente de todos nós, porque não temos ainda condições da compreensão real do que vem a ser uma atividade numa casa espírita. E essa atividade, ela envolve tanta coisa, Jesus espera tanto da gente, que a gente às vezes não consegue avaliar. Nessa proposta do mestre de que ele aguarda a nossa participação, por menor que seja, que muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu vou para a palestra, mas eu tenho pouco estudo, eu não compreendo bem as palavras que a pessoa está falando. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não quer que nós sejamos eruditos na linguagem humana para que, através de palavras pomposas, palavras de grande cunho educacional, que aquilo dali é que vai ser o importante para que a mensagem seja passada. Porque nós fomos buscar no livro Boa Nova, no capítulo 1 do livro Boa Nova, que é ditado por Humberto de Campos, naquela época irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 1, primeiras pregações. Humberto de Campos, eu cortei um trecho e ele relata que Jesus estava em Jerusalém, depois de passar por Jericó, e sentado olhando para o templo, e eu pulei a parte aqui. Você pode pegar para mim o Boa Nova ali, no instante? A vantagem de fazer o estudo, a palestra em casa é por isso, né, meus irmãos? Que aí a gente pode solicitar o apoio da esposa, que pacientemente ela nos busca nos auxiliar diante da nossa dificuldade. Aí a gente não perde muito tempo. Não achou não, meu amor? Sim. Achou? Graças a Deus. É que eu fui copiar aqui para colocar e eu acabei cortando uma página, uma parte muito importante. Não é o bônus. Primeiras pregações, está aqui. E Humberto relata que Jesus estava sentado à frente do templo e um grupo de sacerdotes que conversavam distraidamente olharam para Jesus e notaram uma figura enigmática, uma altivez, mesmo diante de trajes tão humildes, e um sacerdote chamado Hanan, que depois Humberto lembra que ele vai ser um fiel acusador de Jesus diante do Sinédrio. Hanan questiona a Jesus assim. Vocês me permitem que eu vou ler. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. É essa a proposta do Mestre para todos nós. Jesus não pede que sejamos eruditos no entendimento do Evangelho ou que nos tornemos, não tem esse termo, eu estou criando agora, doutores em espiritismo, para que possamos estar associados a alguma tarefa na casa espírita. Aquele que passa a vassoura é tão importante quanto aquele que dá o passe. Aquele que vai esvaziar a lixeira do banheiro e lavar o banheiro é tão importante quanto aquele que dirige a reunião pública. Aquele que coloca o copinho lá para poder
aproveitar e saciar a sede daquele que busca, é tão importante quanto aquele que vai falar na casa espírita, trazendo as notícias, as interpretações que a doutrina nos oferece dentro da casa espírita. Nós somos convidados por Jesus a irmos em sua direção da forma que nós somos, na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa sinceridade. É evidente que ainda não somos possuidores de todas essas virtudes. Humildade, simplicidade e sinceridade não somos, mas buscamos esse objetivo. Temos como objetivo na presente existência não mais estudar o Evangelho, porque a doutrina nos esclarece que já somos viajores de longas jornadas nessa terra santa e bendita, mas nessa oportunidade que estamos matriculados numa casa, num lar espírita, nós temos a responsabilidade de praticar o Evangelho, de fazer com que o Evangelho penetre no nosso coração, de forma que ele saia pelos nossos poros como sendo um resultado natural de ação no bem. Isso é que é a nossa proposta, que nós devemos oferecer a Jesus, não os galardões que a sociedade humana julga ser o de maior importância, mas a oferecer a Jesus a simplicidade do nosso coração, como um publicano que no templo orando, após ouvir a exortação do fariseu, colocando todas as suas virtudes, e o publicano na sua simplicidade, na sua humildade, diz: Senhor, eis aqui um pecador, sê propício a mim. Todos nós somos espíritos necessitados de matrícula e rematrícula no Evangelho do Divino Mestre, para que possamos praticar aquilo que nos é oferecido como sendo o pão da alma, como Jesus se nos apresenta. Todos nós, meus irmãos, que vamos a uma casa espírita, que estamos associados a uma tarefa dentro de uma instituição espírita, falamos da instituição espírita porque é o que nos é afim, mas não limitarmos isso à casa espírita. Perguntaram uma vez ao Dalai Lama, missionário de Jesus, qual é a melhor religião? E ele respondeu na sua simplicidade: aquela que faz o homem ser uma pessoa melhor. Então, de que adianta nos arvorarmos como espíritas, entendedores da codificação kardeciana, do entendimento do Evangelho de Jesus de uma forma mais abrangente, se eu não mudo o meu comportamento uma vírgula? Se eu não transformo os ensinamentos que o Mestre nos traz de uma forma mais intensa para a minha vida cotidiana? Tem uma história do nosso querido benfeitor Chico Xavier, que ele nos relata que um grupo de irmãos, ainda na matéria, um grupo de irmãos foram procurá-lo em Uberaba, pois o presidente da instituição que eles frequentavam havia desencarnado, já tinha 1 ano, e eles não recebiam nenhuma informação, nenhuma mensagem, nenhuma orientação do irmão, do estado que o irmão se encontrava no plano espiritual. E o Chico, naquela linguajar bem simples do mineiro, ele falava: meu filho, o telefone toca de lá para cá. Quando houver a possibilidade da informação, ela nos será trazida. Passou uns meses, 4, 5 meses, os irmãos voltaram. Chico, tem alguma informação? E o Chico: olha, seu Emmanuel ainda não nos trouxe nenhuma novidade, nenhum esclarecimento. 1 ano depois da primeira visita, ou seja, 2 anos do desencarne do irmão, os companheiros da casa foram de novo a Uberaba e falaram: poxa, Chico, não é possível, já tem 2 anos que o irmão retornou ao plano espiritual. Ele não é um irmão tão bom, tão ativo dentro da casa, né? Muito humilde. Não é possível que ele não tenha dado nenhuma comunicação. Ele era muito humilde, Chico. E o Chico, naquele jeito bem simples, de orientador, de profundo conhecimento, ele falou assim: é verdade, o irmão tinha um orgulho da sua humildade. São incompatíveis esses 2 sentimentos. Nós queremos, muitas das vezes, dentro da casa espírita, apresentar uma máscara de humildade, de servilismo, que não é o nosso real, não é a nossa situação costumeira. Porque nós, muitas das vezes, como fala o Evangelho, nós, dentro da casa espírita, somos cordatos, amigos e fraternos. E dentro de casa, somos tiranos, na que as nossas opiniões devem ser obedecidas regiamente.
Então, as tarefas na casa espírita não estão associadas, muitas das vezes, àquilo que todo mundo vê que é feito, mas basicamente aquilo que você faz no silêncio do teu coração, em forma de agradecimento, o amparo que tu recebe na casa que te abrigou. Fazer as tarefas mais simples de uma casa espírita tem um valor de uma transcendência que nós não podemos compreender. Há um irmão, uma história, que o irmão, no grupo espírita que ele frequentava, ele fazia a direção da reunião mediúnica da casa e havia um médium que tinha maior facilidade de receber as percepções dos mentores da casa e transferiam essas informações através da psicofonia. E esse médium encerrou a sua tarefa na matéria, retornando ao plano espiritual. E o dirigente, ele sempre questionava os mentores espirituais da casa, quem ele iria, quem era o indicado para colocar naquela tarefa de tamanha importância, de ser o intermediário entre os mentores espirituais e aos irmãos que estavam na matéria. E era sempre um silêncio muito profundo nas observações do plano espiritual. E um dia ele chegou mais cedo na casa espírita, a fim de resolver alguma questão administrativa, e ele notou que a sala de reunião mediúnica estava com a porta aberta. E ele foi até lá para olhar, quando chegou, estava lá a irmã, que colaborava, dava sua colaboração na casa, na parte da higiene. E ela estava varrendo a sala mediúnica, passando o pano nas cadeiras, na mesa. E aí, na hora que ele entrou, que ele a cumprimentou, ele viu, literalmente, à sua frente, o dirigente espiritual da casa, dizendo para ele: eis a irmã que será a intérprete das atividades das nossas orientações. E ele, mentalmente, normalmente, ele questiona: mas ela, a faxineira? Aí o mentor responde a ele: quem reúne mais condições de interpretar a nossa vontade, senão aquele que tem a humildade de se colocar num serviço de invisibilidade para os homens na matéria? Então nós temos que analisar, meus irmãos, que toda tarefa dentro da casa espírita, ela tem seu mérito, tem o seu valor, mesmo aquela que você faz. Ninguém percebe, ninguém olha se a cadeira está limpa ou se não está, se o chão foi varrido, se a cortina foi lavada, se os copos estão bem organizados, se o cesto de lixo está vazio. Ninguém olha isso. Mas quando você faz com amor, com dedicação, com carinho, com respeito aos amigos espirituais que nos recebem de tão bom grado, de braços abertos, para que nós, diante das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, não sintamos vergonha do acolhimento que recebemos. Somos todos irmãos, em nome de Jesus. E que a oportunidade do trabalho na casa espírita seja vista como o divisor de águas na presente existência de cada um de nós. Na casa espírita não tem aquele que sabe mais, tem aquele que ama mais. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a oportunidade de aprendermos junto o seu Evangelho se transforme em atos cotidianos, para que, caminhando para frente e para o alto, encontremos nos braços de Jesus o verdadeiro consolo, o amparo que necessitamos, para que novas tarefas nos sejam oferecidas com as graças de Deus. Agora, com a permissão dos irmãos, vou fazer a prece para encerrarmos essa atividade, agradecendo a oportunidade que foi dada pelos dirigentes do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, encerrando a tarefa que nos foi confiada, te pedimos, Senhor, que tenha compaixão dos erros que cometemos na hora de transmitir as orientações recebidas desses que trabalham na tua seara. Permita, Mestre, que, envolvidos pela certeza do teu amor, e relembrando ainda no nosso íntimo as tuas palavras, quando disse: estarei convosco até a consumação dos tempos. Te pedimos, Jesus, que derrame um olhar de misericórdia por todo o nosso planeta, que passa pelas dificuldades do entendimento, da necessidade de olharmos para o semelhante, não mais como um estranho, mas como um irmão que necessita do nosso amparo
e do nosso recolhimento. Envolva-nos, Jesus, que a tua paz seja sobre todos nós, hoje e sempre, mas graças a Deus. Graças a Deus.